Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos o sábado da primeira semana do tempo comum e também é a memória de Santo Antônio Abade ou Santo Antão. Santo Antão é um santo dos primeiros séculos da Igreja. Santo Antônio, na Europa, ainda hoje, é o padroeiro dos animais. É neste dia que abençoam os animais, não no dia de São Francisco, mais uma vez recordo, como dissemos o ano passado, e também dos carros. É a bênção dos carros. As duas aqui no Brasil são atribuídas a São Francisco. Lá, não. Lá é atribuído a Santo Antônio. Aliás, no Brasil a São Cristóvão também. Lá a Santo Antônio Abade. Temos em conta que Santo Antão é um egípcio que viveu numa família rica, cheia de posses, tinha uma irmã. Seus pais vêm a falecer. E, com 18 anos, se torna então tutor da sua irmã e de todos os bens, de todas as riquezas da família. Sua irmã era menor de idade. Um dia, participando da missa, escutou o evangelho que dizia: Tu, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E sentiu que era para ele. E assim o fez. Saindo dali, decidiu vender tudo, reservando somente a parte que cabia aos cuidados para sua irmã. Colocou sua irmã junto com as mulheres consagradas para que cuidassem da educação dela até a sua maioridade e se retirou ao deserto, onde viveu uma vida de penitência, buscando assim meditar as Sagradas Escrituras e sabendo que naquele tempo já se vivia um cristianismo aguado, quis viver profundamente o Evangelho. Parece contraditório? Por que se isolou? Por que viveu um cristianismo sozinho? Mas recordemos, quando um se santifica na igreja, toda a igreja também recebe as graças da santificação de cada um. Participa. E ali no deserto começou então sua batalha espiritual, onde o demônio vinha tentar-lhe de todas as maneiras possíveis. Porém, com a graça do Senhor, venceu todas as lutas contra o demônio. E tenhamos em conta este ato corajoso de Antônio Abade. Depois disso, muitos jovens quiseram segui-lo e foram até o deserto para viver o mais próximo possível de Santo Antônio e assim seguir o seu modelo de vida, o modelo de contemplação. E ele inicia então esta vida eremítica, esta vida religiosa masculina, por assim dizer, onde depois vão ser fundados os mosteiros. E viveu até o final de sua vida desta maneira, mas também orientando tantas pessoas que iam em busca dele, o como viver a entrega ao Senhor. E nós, irmãos e irmãs, temos vivido desta maneira a nossa batalha pelo reino dos céus, lutado até o fim,
nos retirado para viver não a vida eremítica como Santo Antônio, mas cada um viver o tempo ao dia de eremita, onde se está a sós com Deus, meditando a sua palavra em oração, em intimidade e encontrando assim no Senhor as forças para lutar contra as insídias do mal, do demônio. Sigamos com a liturgia de hoje. A primeira leitura segue ainda sendo Samuel. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorat, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse: Peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: Com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor, e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Vemos então hoje a unção de Saul. Saul se sobressaía diante de todo o povo, em estatura, em capacidade, e o Senhor já havia falado a Samuel de Saul. Porém, sabemos o como Saul vai reagir ao poder. Saul vai deixar, em certo momento, de confiar no Senhor e confiar em si. Lhe é revelado todos os desígnios do Senhor, que deve de conduzir ao povo. Porém, depois o conduzirá segundo a sua vontade, não mais a vontade de Deus. Ao ponto de procurar, como bem recordaremos adiante, até mesmo adivinhos, e invocar dos mortos Samuel. E por que estou tocando neste assunto? Porque aqui devemos recordar que pelo batismo somos sacerdotes, profetas e reis. Reis junto com o único rei que é o Cristo. E nós temos um governo, enquanto reis. Primeiramente, o governo de nossa vida que o Senhor nos confia. Depois, o governo da família, aqueles que a constituem. O governo da vocação. O Senhor nos ungiu, o Senhor quer nos revelar, porque nem sempre sabemos o que o Senhor nos revelou. Não é através de um adivinho, é através da nossa intimidade com Ele, do conhecimento da Sua palavra, da fé. Ele vai nos revelar os seus desígnios de amor. Mas nós temos permitido que o Senhor reine através de nós? Ou nós queremos ser os reis e governantes de nossas vidas, irmão e irmã? Nós podemos ter uma das duas escolhas. Devemos de nos questionar. Quem governa a minha vida, a minha família? É Deus ou sou eu? Sou eu a partir de tudo aquilo que Deus me pede? Ou é o meu ego quem governa com aquilo que eu acho melhor? O que eu sonho, eu projeto sem Deus? O Salmo nos diz: Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Nós realmente nos alegramos na força do Senhor ou nas nossas forças, nas nossas conquistas, nos nossos sonhos e projetos, na nossa vida? Por fim, o Evangelho de São Marcos, que hoje nos diz: Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar.
Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos que Jesus continua ensinando, e a multidão o busca para aprender. Assim nós também devemos de recordar. A primeira coisa que devemos de buscar o Senhor é para escutá-lo, é para aprender dele, é para conviver com ele. Enquanto uma pessoa, recordemos, Deus é uma pessoa. 3 pessoas, um só Deus. E depois Jesus vê Levi na coletoria de impostos, como bem sabemos, São Mateus, e diz uma única palavra: segue-me. Tenhamos em conta que São João nos apresenta 3 anos de ministério de Jesus. E aqui, provavelmente, se assim consideramos, é o 3º ano. Por 2 anos, os discípulos, os apóstolos, já tiveram uma convivência, já conheceram em certo aspecto Jesus. E agora, Jesus só diz uma palavra, Mateus: segue-me. Ele se levantou e o seguiu, deixou tudo. E isto também é para a nossa vida. Tenhamos em conta que já estamos há algum tempo com o Senhor. 1 ano, 1 mês, 10 anos, 50, 100 anos, não sei. Cada um sabe quanto tempo busca ter este contato espiritual com o Senhor, esta caminhada espiritual. Cada um sabe a sua vida. E o Senhor insistentemente passa. Recordemos o que diz Santo Agostinho: tenho medo de Cristo que passa e não volta. E a graça que eu posso perder. E o Senhor constantemente diz: segue-me. Segue-me em que área? Naquela área de nossas vidas, irmão e irmã, que nós nos fechamos. Nós devemos de recordar que Levi estava sentado na coletoria, sentado sobre os seus pecados. E aqui tenhamos em conta sobre o que estamos sentados, que nós, como criança que agarra alguma coisa e coloca atrás de suas costas ou senta em cima e não quer entregar, não quer que o outro pegue, não quer que o outro veja. O que nós temos feito assim com o Senhor? Abandonemos. Abandonemos. Talvez sejam várias coisas. Já são tanto tempo, tantos meses, tantos anos que conhecemos o Senhor. E quando vamos segui-lo? E quando vamos abrir mão do estado em que nós nos encontramos? Jesus conviveu com os pecadores e publicanos? Sim. Cobradores de impostos? Sim. Mas com quem? Com aqueles que estavam, em especial, abertos à conversão, abertos a uma mudança de vida, abertos a segui-lo. Se depois deixaram o caminho e voltaram atrás, é outra história. Mas o Senhor buscava todos para que o seguissem. E como sabemos, muitos vão abandoná-lo aos pés da cruz. Todo aquele povo que outrora o elogiava com hosana, estão agora gritando: crucifica-o. Mas o Senhor busca também a mim e a você. E o que não temos coragem de abandonar para seguir Jesus? Olhemos, porque não adianta dizer: eu já tenho uma certa idade e não tem nada. Sim, temos sempre alguma coisa. Algo interior, algo material, algo físico, que nós não queremos abrir mão. Que abramos as mãos, que nos levantemos, que nos coloquemos no seguimento de Cristo, mudando a nossa vida, para que Ele realmente possa
nos chamar para si. Porque se não aceitarmos que estamos doentes na alma e que necessitamos abandonar tantas coisas para seguir a Jesus, Jesus ainda não veio para nós. Nós ainda não permitimos que Ele haja em nossas vidas. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer aonde ainda não permitimos que o Senhor entre em nossa história, em nossa vida, em nosso interior. E assim, reconhecendo o seu chamado a seguir, possamos abandonar todo apego, toda circunstância que nos afasta dele e nos coloquemos no seu seguimento, caminhando na santidade, para que assim possamos um dia chegar aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.